Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje eu quero falar a vocês sobre o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia, fonte e ápice da vida eclesial. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. A comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a Igreja é ela mesma, a Eucaristia as significa e as realiza. Nela está o clímax, tanto da ação pela qual em Cristo Deus santifica o mundo, como do culto que no Espírito Santo os homens prestam a Cristo e por ele ao Pai. Finalmente, pela celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. Em sua palavra, a Eucaristia é o resumo e a suma da nossa fé. Nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia e a Eucaristia, por sua vez, confirma a nossa maneira de pensar. Vamos falar agora sobre a instituição da Eucaristia. Como foi? Tendo Jesus amado os seus, o Senhor amou-os até o fim. Sabendo que chegara a hora de partir deste mundo para voltar a seu Pai, no decurso de uma refeição, lavou-lhes os pés e deu-lhes o mandamento do amor, para deixar-lhes uma garantia deste amor, para nunca afastar-se dos seus e para fazê-los participantes da sua Páscoa. Instituiu a Eucaristia como memória da sua morte e da sua ressurreição, e ordenou aos seus apóstolos que a celebrassem até a sua volta, constituindo-os então sacerdotes do Novo Testamento. Os 3 evangelhos sinóticos e São Paulo nos transmitiram o relato da instituição da Eucaristia. Por sua vez, São João nos relata as palavras de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, palavras que preparam a instituição da Eucaristia. Cristo designa-se como o pão da vida descido do céu. Jesus escolheu o tempo da Páscoa para realizar o que tinha anunciado em Cafarnaum: dar aos seus discípulos seu corpo e seu sangue. Veio o dia dos ázimos, quando devia ser imolada a Páscoa. Jesus enviou então Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para comermos. Eles foram e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomou um pão, deu graças, partiu e distribuiu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue,
que é derramado em favor de vós. Ao celebrar a última ceia com seus apóstolos, durante a refeição pascal, Jesus deu o seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Com efeito, a passagem de Jesus a seu Pai pela sua morte e sua ressurreição, a Páscoa nova, é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, que realiza a Páscoa judaica e antecipa a Páscoa final da Igreja na glória do Reino. O mandamento de Jesus de repetir seus gestos e suas palavras até que ele volte não pede somente que se recorde Jesus e do que ele fez. Visa a celebração litúrgica pelos apóstolos e seus sucessores, do memorial de Cristo, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e da sua intercessão junto ao Pai. Desde o início, a Igreja foi fiel ao mandamento do Senhor. Da Igreja de Jerusalém se diz: eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Atos 2, 42, 46. Era sobretudo no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, o dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos se reuniam para partir o pão. Desde aqueles tempos até os nossos dias, a celebração da Eucaristia perpetuou-se de sorte que hoje a encontramos em toda parte na Igreja, com a mesma estrutura fundamental. Ela continua sendo o centro da vida da Igreja. Assim, de celebração em celebração, anunciando o mistério pascal de Jesus, até que ele venha, o povo de Deus, em peregrinação, avança pela porta estreita da cruz, em direção ao banquete celeste, quando todos os eleitos se sentarão à mesa do reino. E eu quero agora terminar esse vídeo com duas mensagens de Nossa Senhora a respeito da Eucaristia. Queridos irmãos, queridas irmãs, Nossa Senhora nos falou, nos pediu para adorar a Eucaristia. E em 15 de março de 1984, ela disse assim para nós: adorem sem cessar o Santíssimo Sacramento do altar. Eu estou sempre presente quando os fiéis estão em adoração. Nesse momento, são alcançadas graças particulares. Outra mensagem, Nossa Senhora nos disse também assim, se dirigindo aos jovens, ela disse: queridos filhos, eu os convido a uma oração mais ativa e a frequência à missa. Desejo que a missa seja uma experiência de Deus para vocês. Gostaria de dizer especialmente aos jovens: estejam abertos ao Espírito Santo, porque Deus deseja atraí-los para si, nesses dias em que Satanás está agindo. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos adorar Jesus na Santa Eucaristia. Vamos adorar o nosso Deus, que nos ama com amor incomensurável. E vamos receber as graças que Ele quer nos conceder através da sua mãe, que está junto conosco na adoração. Ela prometeu isso, ela disse isso. Eu estou sempre presente quando os fiéis estão em adoração. E lhes garanto que são concedidas graças especiais.
Fica esse convite hoje para vocês. Adorem, adorem Jesus no Santíssimo Sacramento. Fique com Deus, queridos irmãos, e até o próximo vídeo.